Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje eu estou aqui de volta para conversar com vocês mais uma vez sobre as questões que têm mais vezes caído na prova da OAB. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço que vocês acionem o sino de notificações para que vocês recebam mais vídeos. Peço que vocês dêem um like e compartilhem esse vídeo com outras pessoas para que estas pessoas também tenham acesso a esse conteúdo de direito e processo do trabalho. Meus amigos, no vídeo de hoje eu quero conversar sobre rescisão pelo acordo do artigo 484-A da CLT. E por que eu quero falar isso com vocês? Primordialmente por duas razões. Primeiro, porque no vídeo anterior eu conversei sobre a homologação por acordo extrajudicial previsto no artigo 855-B da CLT. E a homologação e essa rescisão por acordo previsto no artigo 484-A da CLT, eles vieram após a reforma trabalhista da Lei 13.467 de 2017. Ambas são assuntos novos, fresquinhos, que a prova do OAB gosta de perguntar, até porque essas modalidades têm sido muito utilizadas no dia a dia da prática trabalhista. Seja pela reforma, seja por ser um assunto recente e pela sua utilização na prática forense, são temas que a banca do OAB com certeza tem perguntado. Perguntou em algumas provas recentes sobre a homologação e ela também pergunta dessa rescisão do artigo 484-A da CLT. E são dois assuntos que estão recentes na cabeça do estudante, na cabeça do profissional, e elas, embora pareçam parecidas, porque geram até algumas dúvidas no estudante e no profissional, nem sempre o candidato ele consegue diferenciar. E por isso que eu gosto de fazer esses dois vídeos, conversar sobre esses dois temas de forma bem próxima para nós percebermos essa diferença. E o que acontece, pessoal? O que o legislador ele imaginou? Da mesma maneira do acordo, do artigo 855-B da CLT, o que ele visualizou? Ele visualizou que muitas vezes a parte ela quer sair da empresa, mas não quer perder totalmente as suas verbas rescisórias, da mesma forma que eu conversei no vídeo passado. E uma forma de se negociar favorecendo tanto o empregado como o empregador, porque também o empregador muitas vezes, tendo em vista o valor altíssimo de pagamento das verbas rescisórias, ele não tem interesse em demitir aquele funcionário. E cabe aqui mencionar que a empresa, vou repetir, porque algumas pessoas elas não conseguem entender dessa forma. A empresa não é obrigada a demitir ninguém. É essa a grande realidade. Da mesma maneira que ela não é obrigada a contratar, ela também não é obrigada a demitir. E o que acontece às vezes? Muitas vezes a verba rescisória é altíssima. E uma das possibilidades que ela tem de realizar a demissão do funcionário é procurar o funcionário para saber se ele aceita fazer a rescisão através de acordo do artigo 484-A. Tanto a empresa empregadora pode procurar o funcionário, como o próprio empregado, como o próprio funcionário pode procurar a empresa, sabendo que nessa rescisão do contrato, através desse acordo, terão alguns valores ali
reduzidos. E isso é muito interessante, às vezes, para ambas as partes. Num acordo, você sabe muito bem que você perde algumas coisas e você ganha outras coisas. E o que reza o artigo 484A, pessoal? São dois incisos. No inciso primeiro, ele informa que alguns valores serão pagos pela metade. O aviso prévio indenizado será pago pela metade. Você sabe muito bem que o aviso prévio é um salário do reclamante. Ou seja, o aviso prévio indenizado será pago pela metade. E ele falou aqui do aviso prévio trabalhado? Ele não falou. Se o legislador não falou que o aviso prévio trabalhado será pago pela metade, se ele não mencionou isso, é porque não está constando na lei. Ou seja, o aviso prévio trabalhado será pago de forma integral, normal, como sempre foi. Outro item, outro valor que será pago pela metade é a multa, a indenização de 40% do FGTS. Você sabe muito bem, meus amigos, que na rescisão normal, na dispensa sem justa causa, geralmente a empresa é obrigada a pagar uma indenização de 40% sobre o valor que está lá depositado na conta vinculada do FGTS. Então, a famosa multa de 40% do FGTS, quando realizada essa rescisão por esse acordo do artigo 484A, não será de 40%, será sim de 20%. E é por essa razão que você percebe que o empregado, ele perdeu valores ali. Em vez de uma multa de 40%, ele só vai receber 20%. O aviso prévio indenizado, que seria da forma integral, um salário na forma integral, vai ser pela metade. Mas tudo bem, é um acordo. Muitas vezes foi ele que procurou o empregador, não foi o empregador que procurou ele. E a contralicença é a mesma coisa. O empregador, que não era obrigado a demiti-lo, ele chegou para o empregado e falou assim: olha só, eu não sou obrigado a te demitir, mas vamos fazer de um jeito que todo mundo saia feliz. Em vez de eu pagar esses valores, eu pago pela metade. Até porque, se você avaliar de forma macro-sistêmica, você vai imaginar que às vezes esses valores são altíssimos. Imagine funcionários que trabalham já numa empresa há 20 anos, há 30 anos. Você acha que essa multa de 40% do FGTS, você acha que essa multa vai ser de 3 mil reais, de 5 mil reais? Não vai. Às vezes essa multa vai ser de 20 mil reais, às vezes de 20 e pouco, de 30 mil reais. Então imagina numa multa que seria normalmente de 40%, o empregador pagaria 22 mil reais, ele só, pela multa de 20%, ele só vai pagar 11 mil reais. Perceba que é uma questão financeira muito importante. Por um lado, o empregado ele vai perder dinheiro, mas se ele pedisse demissão, ele não receberia a multa de qualquer forma. Tem empregado que pede demissão e não tem direito a nada disso. Nesse caso, ele também vai estar ganhando. Ambas as partes estarão ganhando. Isso é muito importante para que você entenda o que o legislador está demonstrando ali e o que a parte ganha e o que a parte está perdendo. O empregado, ele não está só perdendo. Você tem que entender que, de certa forma, ele está ganhando também. Porque a partir do momento que eu digo para você que o empregador, a empresa, não é obrigada a te demitir, se você está insatisfeito na empresa, você peça demissão, você perca a sua multa de 40% e você perca a indenização do aviso prévio. E digo mais, se você pedir demissão, pela lei, quem é obrigado a pagar a indenização do aviso prévio é você, empregado. Foi você que pediu demissão. Porque o artigo 487 da CLT, quando ele fala de aviso prévio, ele fala o seguinte:
aquele que rescindir o contrato pagará aviso prévio. É comum que seja a empresa que faça essa rescisão contratual, mas muitas vezes é você que está rescindindo o contrato. A partir do momento que você pede demissão, você está demitindo o contrato. Então você é obrigado também ao aviso prévio, a pagar o aviso prévio, porque a lei ela serve para ambas as partes. No item 2, no inciso 2 do artigo 484-A da CLT, meus amigos, ele deixa claro que as demais verbas rescisórias elas serão pagas de forma integral. O legislador ele não permitiu negociar as verbas rescisórias. Pois é, aquelas verbas rescisórias que nós conhecemos, previstas no artigo 7º da Constituição da República, né? Saldo de salário é verba rescisória, férias integrais e proporcionais, 13º, salário família, se houver, todas aquelas verbas rescisórias, se você tiver direito a diferença de periculosidade, insalubridade, hora extra, tudo que está ali no termo de rescisão, aquilo ali será pago de forma integral. Todas as verbas rescisórias serão pagas de forma integral. A única coisa que é pela metade, serão pagas pela metade, são aquelas previstas no inciso 1 do artigo 484-A, que é o aviso prévio e a multa de 40% da FGTS, que se torna 20%. As demais verbas serão pagas de forma integral. Uma outra informação muito importante, meus amigos, que você precisa saber, consta nos parágrafos 1º e 2º do artigo 484-A. O parágrafo 1º nos fala o seguinte, meus amigos: já que você está realizando esse acordo do 484-A, você não poderá sacar 100% do valor depositado lá na sua conta vinculada do FGTS. Você só poderá sacar até o limite de 80%. Isso aí é a previsão do parágrafo 1º. E outra informação muito importante que o empregado ele tem que saber, e o que o candidato para a prova da OAB ele tem que saber, é o do parágrafo 2º, que nos diz o seguinte: aquele empregado que realizar essa rescisão pelo acordo do artigo 484-A da CLT, ele não terá direito a se habilitar no seguro-desemprego. Ou seja, se ele fizer esse acordo, ele não tem direito ao seguro-desemprego. O artigo 484-A versa sobre essas informações, não tem muito mais o que acrescentar, mas vocês precisam conhecer esse artigo. Ele é da reforma trabalhista, ele tem caído na prova da OAB. Eu até percebo que o que cai mais, o que caiu mais foi a homologação do acordo extrajudicial, mas esse também caiu, e são dois temas afins, dois temas afetos, que você sabe, meus amigos, que na prova da OAB a banca ela joga com você. Uma prova ela pergunta uma coisa, na outra prova ela pergunta outra, e você tem que estar sabendo, porque ela gosta de fazer pegadinhas e às vezes ela mistura. Ela mistura os institutos e ela pode pegar algumas informações de um instituto e colocar no outro, e ela vai fazer você errar. E se você estiver preparado, se você tiver assistido esses vídeos, você nunca mais vai errar essas duas espécies de acordo. Tudo bem, meus amigos? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço que vocês dêem o like, compartilhem, e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.